Meus amigos, chegamos aqui hoje nesse paraíso para cumprir uma promessa antiga que já para vocês com esse cara. Promessa muito antiga, por sinal. Fala, Matheus. Fala aí, Thiagão. Beleza? Aliás, a gente vem falando de fazer esse vídeo aqui já há um tempão. Você já fez outros vídeos. Vários outros vídeos. E agora chegou a hora de apresentar Eu já tô tão aqui. íntimo aqui da Ecotop que eu já faço vídeo sem você mesmo. Tu não tá nem aqui na loja, eu venho aqui fazer Às vezes vídeo. eu tô lá embaixo no escritório, no subsolo, resolvendo alguma coisa, o Matheus já tá aqui gravando. Já chego aqui pra fazer vídeo. Casa é sua. E hoje tem um vídeozão bacana pra galera aí. Vamos esclarecer muitas dúvidas sobre aquário marinho nano. Nano. Hoje a gente vai fazer aqui na Ecotop uma montagem de um nano, explicando passo a passo, tudo direitinho para vocês conseguirem tirar a maior quantidade de dúvidas possível. Tudinho, desde o conceito de nano até o que você vai poder ter dentro desse nano, levando em consideração as limitações desse aquário, que é muito importante. Isso é muito importante a gente falar quando a gente chegar lá para montar, das limitações desse tipo de aquário. É importante ter isso em mente para não fazer besteira. Isso, porque também não é mil maravilhas, é só chegar, sair atacando um monte de peixe dentro do aquário que vai dar tudo certo. Com certeza então, não. Esse vídeo vai ser um vídeo mais consciente, voltado aí para a galera, principalmente que quer iniciar de alguma forma e de uma forma também mais barata dentro do aquário marinho. Com certeza. Então, bora lá. Bem, essa daqui vai ser a bancada que nós vamos utilizar para montar o aquáriozinho nano, inclusive. Tem um irmão aqui do lado dele já, ó, montado. Com dois palhacinhos. Com dois aqui, palhacinhos, ó, lindos, inclusive. Que vai ser um pouco, inclusive, vai ser mais ou menos nesse estilo aqui. Parecido, parecido. A gente acabou optando por uma dimensão de aquário semelhante, enfim. Vai acabar ficando um pouco parecido, mas é importante fazer a montagem do zero e explicar passo a passo cada componente que a gente vai ter nesse aquário, para que você que está em casa possa entender melhor como é que funciona um nano, e um nano que dê qualidade de vida para aqueles animais que vão estar aqui dentro. Agora vamos para uma parte já importante de cara. Conceito de nano. Tem muita controvérsia dentro disso aí. É bem controverso, na verdade, tá? Algumas pessoas adotam a questão da fauna, outras pessoas vão adotar o que é um conceito um pouco mais comum, que é a questão da litragem do aquário. Basicamente, algumas pessoas vão dizer, algumas correntes vão dizer que até 30 litros seria um paico reef, um pico, né, que a gente fala aqui em português, um paico reef, um aquarinho menor. E entre 30 a 100 litros, até 150, eu particularmente acho 150 muito para um conceito de nano, mas enfim, algumas pessoas ainda consideram de 30 até 100, até 150 litros um nano reef. Mas é importante, Matheus, reforçar aqui que não existe um conceito exclusivo. Inclusive, há um pouco tempo atrás aqui no Brasil, teve um concurso de nano reef, como tem em diversos momentos, e teve uma discussão em torno disso, de como você caracteriza de fato o que é um paico reef, um pico e um nano reef. Mas vamos por enquanto ficar nesse conceito aí do nano entre 30 a 100 litros, tá bom? Que é um conceito também mais comercial, é um conceito mais conhecido pela galera também. Então simplifica mais a vida do aquarista também. Com certeza, com certeza. Então vamos lá, vamos falar primeiro das medidas desse aquário, né? Medidas desse aquário. Eu separei aqui, Matheus, alguns produtos, mas vamos falar deles ao longo da montagem. Você me dá licença que eu vou puxar um pouquinho para cá na bancada. Vamos começar falando do aquário, tá? Galera, você pode usar na sua casa a marca que você quiser, enfim. A gente aqui na Ecotop, felizmente, não tem patrocínio nenhum, e eu digo felizmente porque isso pode deixar a gente super à vontade. Sim, para falar de qualquer coisa. Cara, da mais barata que a gente tem aqui, a mais cara, melhor custo-benefício, enfim. Inclusive, aqui embaixo, ó, tem um aquário que foi fabricado pela própria Ecotop. Isso, a gente tem diversos aquários de fabricação própria. Esse aqui é um aquário mais simples, né? Sem sistema de SAMP, enfim, é só a caixa, com vidro lapidado. A gente fabrica aquário também. Bom, a gente selecionou para essa montagem, para a montagem desse nano, esse aquário aqui é um aquário da Ropar. O modelo dele, só para que vocês saibam, mais uma vez, você pode usar o aquário que você quiser na sua casa, é um TS45P. O que tem de diferente nesse aquário, basicamente, tá? Vidro frontal curvo. Inclusive, Matheus, muitas pessoas que estão chegando agora no aquarismo acham que esses aquários de vidro curvo são de acrílico. Não. Porque não acreditam que esses vidros, com essa boleada, que boleados dessa forma, sem angulação, né, de 90 graus, não seria possível fazer no vidro, só no acrílico. Não, isso aqui é de vidro, tá bom? Esse aquário especificamente não tem tampa. E aí um ponto de atenção, porque sim, você pode em algum momento ter um problema com o peixinho pular desse aquário, tem que ficar atento a isso. O que eu recomendo, tá?
não é 100% confiável. Mas, em geral, a maior parte dos peixes, peixe palhaço, por exemplo, alguns outros peixes, tem uma tendência de pular na primeira noite no aquário, na segunda noite. Então, geralmente, para você diminuir o risco, montou o aquário, quando colocar a fauna, colocar o peixe, primeira noite coloca uma tela, alguma tampinha em cima, na segunda noite também, e aí o risco é menor. Mas ele não passa a ser zero. Então, tem o risco do peixinho pular? Tem o risco do peixinho pular. Mas visualmente hoje é mais agradável esse aquário sem tampa. É possível sim colocar uma tela na medida do aquário e fazer sob medida, mas hoje a gente vai usar um aquário sem tampa. Aqui, por exemplo, está esse casal de peixe palhaço e ele já está montado aí, já tem mais de mês e não teve problema nenhum em relação a salto. Levando em consideração a tela, né? Até usar aqui como exemplo, ó, essa daqui é uma tela de nylon, né? Isso, tela simples. Bem simples, que é utilizado em todos os aquários aqui das baterias. É, exatamente. Né, com exceção, obviamente, do mudar de coragem, não tem não necessidade. Tem peixe nesses aquários, peixe. isso. Então, onde tem peixe, né, tem essas telas, né? E é uma tela bem simples, de nylon, e que também não interfere na iluminação dos aquários. Exato. Mas vamos lá dar continuidade a esse aquário aí. Vamos lá, Matheus. Então, primeira coisa, muita gente acaba começando por um nano e às vezes até pode ser o seu primeiro aquário. Às vezes, o comum, em geral, é que você tem um aquário de água doce e acaba migrando para o de água salgada, mas isso não é uma obrigatoriedade. Isso pode ser o seu primeiro aquário. Então, primeira coisa que a gente vai determinar aqui, litragem do aquário. Esse aquário tem as medidas de 45 por 28 por 30 centímetros. E aí vem aquela primeira pergunta, Matheus, que sempre acontece. Qual a litragem desse aquário? Então, ó, eu vou pegar a calculadora e vou multiplicar 45 por 28 por 30. O resultado eu divido por 1000. Então esse aquário tem... Caguei tudo. 45 por 28 por 30. O resultado eu divido por 1000. E aí eu tenho o resultado de 37,8 litros brutos. Ou seja, aquário cheio até a boca. Sem nada dentro. A partir do momento que eu começo a inserir coisas, isso vai ocupar espaço e diminuir a litragem de fato de água que vai estar nesse aquário, tá bom? Isso é importante a gente saber dentro do aquário, né? Porque a gente dosa produtos nesse aquário. Exatamente. Então, para a gente dosar da forma correta, né? É interessante que a gente saiba o volume real de água que tem dentro dele. Exato. Então vamos lá. Vou tirar a tampinha e colocar aqui. A base. Vou tirar a outra partezinha aqui. E aí vou colocar esse aquário aqui do lado. Inclusive esse aquário é tão bonitinho, o fundo dele, para quem gosta de um barebonto, né? Muito, é verdade, verdade. E aí, Matheus, primeira coisa que a gente precisa colocar no aquário é o substrato, tá bom? O que a gente selecionou aqui? A aragonita. Tradicional, tá? Né? Bem tradicional para aquário marinho. Tradicional porque tem função de tamponamento, de pH, enfim, tem diversas funções a aragonita que a gente não vai encontrar, por exemplo, numa areia de quartzo. Sim. Ah, eu posso pegar areia de quartzo e colocar areia de filtro de piscina? A gente nunca recomenda uma montagem desse jeito. Ah, mas eu já vi alguém fazendo. Existem diversas formas de fazer. A gente aqui na Ecotop só trabalha com aragonita ou substrato semelhante, tá bom? E aí, uma segunda dúvida que pode aparecer depois da litragem do aquário. Quando você vai na loja, você tem a medida do aquário e você se pergunta quanto de substrato, quanto de aragonita eu vou precisar para colocar nesse aquário. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a altura que você quer colocar aqui? E aí lembra quando a gente fez a conta lá com o meu celular mais cedo? Da litragem. Exatamente. Esse aquário, ele tinha 48 por 28 por 30. 45. 48 ou 45? 45. Me perdoa, então, 45. Então eu faço 45 de comprimento por 28 por... Qual a altura em centímetros que a gente quer mais ou menos? Uns 4, 5? 4 centímetros. Vamos botar 4 por 4. Igual, divido por 1000. 5,04. Então a gente vai usar aproximadamente 5 quilos de aragonita. Então, primeira coisa que a gente recomenda aqui para aumentar a velocidade, a gente vai usar direto do saquinho sem problema algum. Mas se você puder em casa colocar isso num balde que não tenha contato com produto químico e lavar em água corrente para dar uma enxaguada e tirar um pouco da poeira, é o ideal. É o ideal. E lembrando, tá? Balde, quando for utilizar em aquário, procure destinar esse balde somente para uso do aquário. Beleza, galera? Isso aí. Você vê, Matheus? Isso é até uma poeirinha aqui. Sim, sim.
Mas vamos seguindo aqui. Primeiro tá saco fazendo uma sopa aí dentro, saindo fumaça, tá quentinho. Quase isso. A gente está usando uma aragonita simples, tá? Que é fácil de ser encontrada. Aliás, a gente tinha conversado no início do vídeo de tentar apresentar produtos que as pessoas vão ter facilidade de encontrar por aí. Foi até o que eu falei com relação ao aquário de vidro curvo. Se você não encontrar um aquário de vidro curvo ou não quiser pagar por ele, até porque o aquário de vidro curvo tem um custo mais elevado. Tem um custo mais elevado por conta do tipo de produção e por ser importado. Você pode utilizar um aquário em medida semelhante também, enfim, que seja normal, de vidro lixado ou vidro lapidado, com as arestas com ângulo de 90 graus, enfim, sem problema algum. Mas lembrando também pra galera aí, que no final do vídeo a gente vai deixar disponível aqui também o valor de quanto foi gasto nesse aquário aqui em específico, beleza, galera? Isso aí. Bom, último saquinho por enquanto, que esse aqui seria o 5º saco, que é mais ou menos a conta que a gente fez. É claro que aqui eu coloquei, eu não espalhei ainda, eu não alisei esse substrato, exatamente, não está de forma uniforme. A gente pode usar um pincelzinho, tá? Pode colocar a mão também, vou facilitar. E aí, olha só, quando a gente fala de distribuição do substrato, tem gente que gosta de espalhar ele de forma uniforme, que nem eu estou fazendo aqui. Vai ter gente que vai querer privilegiar eu gosto de fazer fundo, assim, de colocar mais para a parte do fundo. Quando você eleva a parte traseira com substrato e com rocha, você dá uma noção de profundidade maior. Esse aquário acaba parecendo maior do que ele é na verdade. Principalmente hoje em dia, né, que a galera gosta muito de fotografar e filmar os aquários. Então, numa eventual filmagem, né, você filmando assim o aquário de frente, né? Conforme ele tem a parte de trás mais elevada de substrato, ele vai dar a impressão de que é até maior. Exatamente. Matheus, agora é o seguinte, depois que eu coloquei o substrato, tá? Vem a questão da rocha, tá? A gente precisa escolher as rochas que a gente vai utilizar. Mais uma vez, cada um faz de uma forma. Aqui na Ecotop a gente tem sempre o costume de indicar rocha viva, tá? A gente acha importante por conta da questão biológica que ela acaba envolvendo. Traz o equilíbrio mais cedo, matura o aquário mais rápido. Exatamente, ela tem diversas outras vantagens. Agora, existem no mercado aí diversas opções, enfim. Existem diversas formas, diversas rochas que você pode utilizar, diversas formas de fazer esse hardscape, colocação dessas rochas, tá? A gente aqui na Ecotop indica sempre a utilização de rocha viva, por questões biológicas, questão de velocidade de maturação do sistema, mas existem outras opções aí que você pode estar recorrendo. O que particularmente eu não indico, apesar de ver muita gente fazendo utilização, por exemplo, é Zanzibar. Muita gente acaba utilizando esse tipo de rocha para montagem de marinho, enfim, é uma rocha mais densa, eu não acho que tem um resultado estético tão bom quanto a rocha viva. Não fica tão natural realmente, né? Que é a ideia, né? A ideia é você realmente produzir um ambiente mais próximo do natural para o animal. Exato. E a Zanzibar não dá essa noção pra gente. Exato. E a Zanzibar também acaba sendo muito mais cara. Muito mais cara, com certeza. E para quem não está acostumado com o termo rocha viva, é importante esclarecer que a rocha em si não tem vida, né? A gente chama de rocha viva porque esse é um tipo de rocha onde há fixação de algas calcárias, e essas algas sim têm vida. Basicamente, quando você olha uma rocha viva, você vai procurar aqueles pontinhos roxos na rocha, tá, Matheus? E aí são esses pontinhos que são as algas calcárias, ou seja, a parte viva dessa rocha. Bom, então vamos fazer uma coisa. Aqui embaixo, por exemplo, Matheus, a gente tem algumas rochas. Lá na outra parte aqui do nosso SAMP, a gente tem mais rocha para escolher. No quarentenário da loja, a gente tem mais rocha. Vamos dar uma paradinha agora, vamos dar uma olhada, selecionar, e a gente volta com a rocha que tem um tamanho legal daquele aquário lá. Bora lá. Bora lá. Alguns minutos depois... Seguinte, a gente foi lá no quarentenário fazer a seleção de rochas vivas, tá? E aí foi o que eu falei, tá vendo? A gente chama de viva por conta de todo esse roxinho, que nada mais é do que alga calcária. Vou dar um zoom aqui pra galera. Isso, é que a luz não tá ajudando muito. A luz muito, azul, ela estoura um pouco o roxinho, rosinha. Mas dá pra ter essa noção aqui pelo vídeo. Isso, essa parte roxinha é alga calcária. Então a gente fez uma seleção aqui, né? A gente pegou, na verdade, 6 kg de rocha, e aí acabamos utilizando aí 3,8 kg na montagem final. Fizemos alguns testes, enfim. Eu recomendo numa montagem maior, num aquário maior, você assentar as rochas e depois colocar o substrato.
Mas como aqui a gente vai usar uma fauna super tranquila, a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, dá para colocar o substrato primeiro e depois as rochas. Bom, aquário escolhido, substrato colocado, rochas colocadas. Agora é hora de... Equipamentos. Não, água. Vamos falar de água primeiro, Matheus. Basicamente a gente tem duas opções. E agora, antes de falar de equipamento e fauna, vamos falar de água. Existem algumas opções quando a gente vai falar de água salgada, tá? Primeira opção, a gente aqui na loja, por exemplo, e outras lojas do Brasil, vendem já a água pronta dentro dos parâmetros corretos. Quando a gente fala de um sistema menor como um nano, talvez seja a opção mais fácil e prática para a pessoa, para o aquarista, tá? Você vai até a loja, leva o seu galão, compra a quantidade de água que você precisa em litros e utiliza no teu aquário, enfim. Quando você não tem essa possibilidade, o ideal é que você tenha um filtro deionizador em casa ou um filtro de osmose reversa. Depois que a água passar por esse filtro e bater 0 lá no teu TDS, você vai utilizar um sal sintético num sistema, pode colocar numa caixa, numa bombona de água, botou a água, o sal na quantidade que o fabricante indica, deixa batendo ali e a tua água está pronta para colocar aqui. Aqui a gente vai utilizar a nossa água já pronta. Então, bora pegar a água lá para encher esse aquário e aí falar de equipamento e fauna. Então chegou a hora de botar água. O que eu fiz aqui? Separei um balde com um pouco de água, não é água suficiente para colocar aqui, mas é só para mostrar para vocês na parte inicial, água salgada, pronta já. Aí eu vou pegar aqui um saco plástico, você em casa pode utilizar um pires, um pratinho também, não tem problema. Por quê? Se a gente pega essa água e joga com muita intensidade no substrato... vai desorganizar e vai levantar muita turbidez, né? Aqui no nosso caso, para a gente fazer mais rápido essa montagem, a gente utilizou o substrato direto no aquário. Mesmo que você lave, por mais que você enxague em água corrente, você vai ter problema se jogar aqui direto. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente coloca aqui. E agora eu vou pegar uma mangueirinha qualquer, enfim, e vamos começar a encher o aquário. Aquário cheio de água, e aí você pode perceber, Matheus, até comparando com o aquário do lado, que ele ainda está um pouco turvo. Mesmo a gente fazendo aquele processo da colocação do saquinho plástico ou do pires em casa, ainda assim fica um pouco turvo. É claro que com o passar das horas a gente vai ligar o filtro, essa turbidez vai cessar e o aquário vai ficar cristalino. Imagina se a gente não tivesse feito com aquele método, ia estar quase impossível. Sim, não ia dar para ver nada. Exatamente. Então agora, Matheus, o que a gente vai fazer? Vamos falar de equipamento e de fauna. E aí eu vou pedir uma pausa para falar algo muito importante quando a gente trata de nano. A proposta aqui do vídeo era trazer uma montagem de um nano simples, um nano mais barato. Então, por exemplo, esse nano aqui não vai ter skimmer. Ah, mas é possível ter um aquário marinho sem skimmer? Sim, é possível, desde que a gente entenda as limitações desse aquário. De cara, eu te falo que é fundamental a gente aumentar a frequência das trocas parciais, porque o skimmer é um equipamento de filtragem específico do aquário marinho que tem função fundamental no aquário. Se a gente não vai ter o skimmer aqui, a gente sabe que vai ter que trocar água mais vezes do que o normal. A frequência de troca dessa água vai depender de diversos fatores, tá? Como quantidade de animais que vão estar nesse aquário, quantidade, a frequência da alimentação, frequência e quantidade de alimentação que vai ser ofertada para esses peixes. Então é difícil determinar especificamente um intervalo para que você possa fazer essa troca de água padrão para todos os aquários, tá bom? Mas é um fato que a gente vai precisar trocar mais vezes a água. Por padrão, num aquário que tem todos os equipamentos, geralmente a gente faz uma troca parcial de água por mês, numa proporção aí que varia muito de aquário para aquário e de aquarista para aquarista. Mas às vezes de 20, 30, até 40%, dependendo do aquário e do protocolo que o aquarista utilize.
Aqui a gente pode fazer uma troca aí de 25% a cada 15 dias, mais ou menos, seria mais ou menos o ideal para esse aquário. Bom, então eu já te falei que a ausência do skimmer vai gerar uma questão que é o aumento de troca parcial. Outro ponto, esse aquário aqui não vai ter sistema de refrigeração, não vai ter esse equipamento aqui, por exemplo, que é o chiller, que é um equipamento que vai refrigerar a água e manter essa água numa temperatura estável. É possível manter um aquário desse sem chiller? Sim, é possível. Desde que a gente entenda que, primeiro, se tratando de fauna, peixe tem uma resistência maior a temperaturas mais elevadas. No geral, se você mantiver até 30 graus, é tolerável para peixe. Quando eu falo de invertebrados como anêmonas, até os próprios corais, por exemplo, e aí dentro do grupo dos corais, os softs são mais resistentes que os SPS, por exemplo, a gente vai ter restrições. Então vamos lá. Eu vou colocar esse aquário no meu quarto, por exemplo, que tem um ambiente aí, em geral, uma temperatura, no geral, em torno de 28 graus, de boa, tranquilo, tá? Até para alguns corais softs é possível. Se eu vou falar de um meu aquário vai ficar num lugar muito quente, cara, dependendo da temperatura, nem para o peixe é viável, Matheus, tá? Até 30 graus, foi o que eu falei, para o peixe, beleza, tá? Para o invertebrado já está muito, muito ruim. O meu aquário vai ficar num ambiente que tem ar-condicionado com temperatura constante, em torno de 26 graus. Cara, no que diz respeito à temperatura, é claro que tem a questão da iluminação que a gente vai falar sobre o coral. Mas no que diz respeito à temperatura, maravilhoso. Dá até para manter invertebrado numa boa anêmona, 26 graus, mas nem sempre essa é a realidade de todo mundo. E atenção quando a gente fala de temperatura. Muita gente pega um aquário desse pequenininho e leva para o quarto. Aí a pessoa durante o dia está no trabalho, a temperatura está mais alta. Chega à noite, ar-condicionado gelando. E a temperatura Essas cai bruscamente. Oscilações de temperatura são muito ruins para os animais que estão nesse sistema. Ainda mais no sistema que é bem limitado em relação ao volume de água, né? Exatamente. Tem um volume de água bem mais limitado do que aquários maiores, então Isso. Acaba surtindo uma oscilação de temperatura. Muito maior. Quanto menor o volume, maior o risco dessa oscilação de temperatura acontecer. Então esse é um ponto importante. Se você tem problema de temperatura muito baixa, o que eu recomendo? A utilização de um aquecedor com termostato, tá? Porque se o ar-condicionado do meu quarto às vezes fica muito baixa a temperatura, a gente coloca aqui, a gente pode setar aqui em 27 graus. Se baixar de 27, ele vai armar e vai trazer para 27 graus. Acho que é uma boa temperatura para que você mantenha aí corais mais simples, se for a proposta, tá? E se o aquário tiver iluminação para tal, 27 graus, ok. O aquário vai ficar num lugar um pouco mais quente e eu não consigo colocar um chiller, até porque um chiller é um equipamento mais caro, que vai precisar de uma bomba para mandar água para ele, enfim, precisaria de um SAMP. Esse aquário não tem SAMP, a gente vai montar com filtro externo. Outra opção, um cooler. Esse aqui, Matheus, é um cooler duplo, tá? E esse aqui é um cooler simples. O cooler nada mais é, a grosso modo, que um ventiladorzinho. É uma ventoinha, né? Isso, é uma ventoinha, um ventiladorzinho que vai ficar aqui próximo da lâmina d'água, jogando ar nessa lâmina d'água para reduzir a temperatura. Mas o cooler tem um detalhe, Matheus. Ele vai aumentar a evaporação do aquário. Sim. Esse vento aqui na lâmina aumenta d'água... significativamente. Significativamente. Você vai estar tendo que repor água. Lembrando que o que evapora no aquário marinho é só água. A água, não o sal. Então a água de evaporação você não completa com água salgada, você completa com água doce que passou por filtragem de osmose reversa ou de deionizador. Beleza? Então falamos de aquecimento, de resfriamento através de cooler para esse aquário, e agora a gente vai falar de iluminação. Por que a questão da definição do que a gente vai utilizar como iluminação é muito importante? Lembra lá atrás, Matheus, que eu falei assim, olha, Matheus, a gente, se tiver, por exemplo, o aquário num ambiente que está sempre refrigerado a 26 graus, dá para manter coral. Só que o coral precisa de luz para fazer fotossíntese. Então, se a gente não escolher, nesse caso que eu tinha citado, uma iluminação específica que auxilie o coral, não vai adiantar de nada ter temperatura ideal, porque temperatura ideal é um dos fatores necessários para que a gente mantenha uma boa qualidade de vida desse coral. Mas como a proposta aqui
é um aquário mais simples, de valor mais barato, eu selecionei uma iluminação decorativa, tá? Ou seja, para os peixes, ela vai manter a função de mostrar o que é dia e o que é noite. Esse LED aqui, por exemplo, é um LED simples, na cor branco e azul, que é uma boa cor para o aquário de água salgada, mas é um LED que não vai auxiliar muito nos corais. Então essa montagem que a gente vai fazer aqui, Matheus, eu não recomendo para coral e outros invertebrados, como estrela, enfim, ouriço, anêmonas, tá? A gente vai colocar apenas aqui um casalzinho de peixe palhaço e alguma coisinha de comunidade de base ou equipe de limpeza, que a gente chama de alguma coisa, que são aqueles moluscos e crustáceos que vão auxiliar na eliminação das algas do aquário, por exemplo, tá bom? Show de bola. Então, vamos lá. Bom, Matheus, essa luminária foi a luminária que a gente escolheu, lembrando que ela tem uma função muito mais decorativa do que de qualquer outra coisa, tá? Ela é uma não vai luminária, ser... diga-se de passagem, bonita também, né? Sim, ela tem um bom acabamento estético. Eu vou depois desligar esse LED que a gente está utilizando aqui, que é uma barra maior, e vou ligar só ela para a gente ver como é que fica no final da montagem, quando tiver tudo pronto. Mas, mais uma vez, é um LED que não vai segurar coral, mesmo soft, tá? É até possível que ele sobreviva, mas não vai ficar no esplendor, que seria legal quando você tem uma iluminação adequada, mas de finalidade estética é ok. Então vamos para a filtragem, Matheus. Para esse sistema aqui, apesar dele ter 37 litros, eu selecionei um HF600 da Oceantec, que é indicado para aquários de até 150 litros. E aí alguém pode falar que é um filtro muito forte para essa litragem, né? Quase 5 vezes aí o volume do aquário. Mas lembrando que geralmente em aquário de água salgada a gente usa bomba de circulação. Aqui, por conta do tamanho do aquário e a utilização desse filtro, a gente não vai utilizar. E como a gente não tem skimmer, eu estou aumentando a capacidade do filtro, apesar desse filtro não fazer exatamente a mesma função que o skimmer faz, mas aumentando a capacidade de filtragem para dar um up nessa filtragem e a gente ter uma qualidade de água muito melhor. E esse filtro aí, inclusive, é idêntico a esse daqui do lado, idêntico a esse daí, que está funcionando desse lado. Inclusive, Matheus, a gente pode até fazer alguns ajustes nesse filtro, como substituição da placa plástica pelas cerâmicas, enfim, pela bioglass. A gente tem um vídeo falando sobre Hang-on. Hang-on. Você pode colocar aqui Vou até deixar o link. o card passando aqui em cima. Show de bola. Para quem quiser dar uma olhadinha na forma que você pode fazer para turbinar esse filtro, melhor ainda. Mas nessa montagem aqui a gente vai utilizar ele padrãozinho do jeito que veio de fábrica. Poxa, filtro no lugar já, ó. Isso aí. Já está no lugar. Agora, lembrando que a gente precisa encher ele de água antes de ligar na tomada para que ele comece a funcionar. E vale a pena falar mais uma vez, esse filtro aqui tem isso aqui que chamam de skimmer de superfície, mas não confundam. Isso aqui não substitui um skimmer de proteína. Exatamente. Né? Porque eu já vi, inclusive, lojista dando uma despertinho, né? E falando que esse filtro aqui tem skimmer acoplado. Pelo amor de Deus. Não é assim, pelo amor de Deus, galera. Ele tem skimmer, mas é skimmer de superfície. Que é totalmente diferente a proposta que é o tem a skimmer ver com de proteína. De proteína, exatamente. Filtro posicionado, já colocamos água, porque é importante colocar água para poder ligar. Tá com a aguinha aqui. Vou fazer o que, Matheusão? Vou ligar na tomada, vai levar alguns segundinhos aí. Pra ele dar o start? Não, primeiro para eu achar a tomada. É de lado, né? Pelo amor de Deus. Tudo preto aqui. Mas olha, vai demorar um pouquinho para dar o start, vai começar, tá vendo aqui, ó? Ele vai começar a puxar puxando a água. Mais uma vez, quem tiver dúvidas sobre filtro Hang-on, a gente fez um vídeo super completo tratando do assunto. Vai puxar a água aqui, a água vai começar a fluir e aí a filtragem tá ligada. O que eu vou fazer depois disso? Enquanto ele tá puxando a água ali, vou desligar aqui a nossa luz. Espera aí. Eu sabia que eu estava desligando errado, faz parte. Desligar a nossa luz. Luminária, vou pegar ela aqui, ó. Já apaguei aqui a luz, que a gente tem aqui essa barra de LED, né? Só para mostrar o efeito dessa luminária decorativa que a gente escolheu para esse nano aqui, Matheus. O filtro já está rodando bonitinho. Agora é só soltar. A luminária da Ropar, né? Isso, é uma luminária da Ropar, essa que a gente escolheu. Mais uma vez, poderia ser de qualquer marca,
mas é uma luminária fácil de encontrar e que tem uma boa solução estética. Lembrando que a água ainda está turva. Sim. Né? Então o resultado estético pode ser bem melhor do que o que a gente está vendo aqui. Então, bom, Matheus, vamos lá. A gente escolheu o aquário no início do vídeo, o substrato, colocamos as rochas, enchemos com água salgada, colocamos o nosso filtro externo e a nossa luminária. O aquário está montado, está rodando. Eu não vou entrar aqui, Matheus, porque não é a proposta do vídeo, naqueles detalhes como período de ciclagem, aceleradores biológicos, os testes, enfim, porque eu acho que isso é conteúdo para outro vídeo. A proposta aqui era mostrar a montagem de um nano e as suas limitações essas que a gente já falou aqui, por conta da ausência de alguns equipamentos, como a gente já mencionou, o skimmer de proteína, uma iluminação LED mais específica para coral, os coolers, né? Os coolers e os termostatos, enfim, a ausência do chiller, né, do equipamento de resfriamento. Então, tá montado, tá funcionando. Eu não vou colocar agora os peixinhos por enquanto, tá? Deixar porque rodar. Agora vai começar o processo de ciclagem, Exatamente. Mesmo sendo utilizadas rochas vivas, né, chamadas, mesmo utilizando também uma água natural, é importante a gente respeitar esse processo de ciclagem aí, para uma boa maturação do nosso sistema, né? Com certeza. E não estava nem programado isso aqui que eu vou falar agora, né? Mas vai ser interessante a gente fazer, inclusive, até uma playlist, né, desse aquário marinho aqui, desse nano marinho. Né? A intenção era só montar o aquário, mas como a gente já está partindo para esse assunto de ciclagem, que é extremamente importante, né? Muitas pessoas acabam tendo muitos problemas pós-montagem de aquário por não fazer uma ciclagem da forma correta, seja uma ciclagem tradicional, uma ciclagem com acelerador biológico, né? Então, um simples vídeo de uma montagem de um nano marinho vai virar uma playlist agora, né? Excelente. Aí para aquarista iniciante, sim, né? Aquarista marinho iniciante, vamos dizer. Muito que inclusive eu já tive uma saga dessa um tempo atrás, ainda tá rolando lá no meu marinho, mas enfim, né? Vai virar uma playlist e futuramente a gente volta para falar sobre ciclagem e posteriormente adicionar os moradores aqui do aquário também. Então, excelente ideia, Matheus. Fica aqui a imagem do nosso aquário, o nosso nano montado, um nano de 37 litros. E lembrando mais uma vez, então é possível ter um aquário marinho pequeno, um nano ou até um Pike, um Pico Reef? Sim, é possível, desde que a gente entenda as limitações desse tipo de sistema e adeque a fauna que a gente vai colocar aqui a essas limitações. A gente precisa realmente entender que é um aquário que é possível de ser mantido, mas que tem limitações e essas limitações precisam ser respeitadas. E aqui, galera, servindo como parâmetro também para vocês, ó, agora inclusive o aquário com água bem mais cristalina, né? Para vocês conseguirem visualizar melhor. Aí. Inclusive ficamos aqui até depois do horário, só para poder, ó, a loja já fechou. Só para poder mostrar o aquário direitinho para vocês, né? Para vocês fazerem uma comparação aqui, um aquário já maturado, com os animais. Já tem alguns meses que esse aquário aqui foi montado. Esse aquário deve estar montado há aproximadamente uns 3 meses, Matheus. Então, para vocês terem assim, mais ou menos como ideia, né, de que vem por aí muitos vídeos, né, posteriormente, isso vai virar com certeza uma playlist, né, e vai que futuramente rola um outro aquáriozinho ali no canto, vai que futuramente a gente não faz outros upgrades, né, que é o que a maioria dos aquaristas fazem, upgrades no aquário, né, para que eles possam ter mais animais. Como exemplo desse aquário aqui, é um aquário para você iniciar, né? Ou seja, aqui a ideia é ter um casalzinho de palhaço, né? Mas tem muitas pessoas que querem ter corais, mas às vezes não tem aquela grana inicial, né, para investir de cara em vários equipamentos mais como coel, cooler, enfim, essa parte de sistema de refrigeração ou uma luminária melhor. Então aqui a gente vai basicamente simular realmente um aquário de iniciante e o cara vai fazendo os upgrades com o tempo. Essa vai ser a ideia desse aquário. Show de bola, Thiagão? Show de bola, Matheus. Mais uma vez agradecer muito a tua presença. Espero que a galera tenha gostado. Você tinha perguntado para mim valor aproximado desse aquário. Então, se a gente considerar o aquário de vidro curvo, tá? Porque se fosse um já aquário... tem um valor mais elevado com que o normal, certeza. Né? Um aquário de vidro lixado simples nessas dimensões seria muito mais barato. Um aquário de vidro curvo, aragonita, rocha viva documentada com nota fiscal, isso é muito importante. Água, filtro, luminária de LED, casal de peixe palhaço, dá pouco menos de R$1.000
essa montagem aqui que a gente tá... 990, 80 e pouco, um negócio desse aí, né? Isso aí, é mais ou menos isso aí. Nessa montagem aqui. Nessa configuração aqui que vocês estão vendo. Mas é claro, como a gente falou, é um aquário de vidro curvo. Ou seja, se vocês substituírem esse aquário de vidro curvo por um aquário comum, tradicional, de regular... vidro lixado, por exemplo, isso, muito mais barato. Já sai muito mais barato aí. Vamos botar o quê? Um valor em torno de R$700, mais ou menos? Só o aquário? Nessas configurações aqui. Tá, não, com certeza. Isso então, aí. Show de bola. E basicamente o vídeo é esse, galera. Eu espero que esse vídeo atenda muitos iniciantes aí, consiga tirar dúvida de muitos iniciantes. É como sempre um vídeo longo justamente pra gente falar aqui o que tem de diferente, né? Isso, é o que a gente não encontra, na verdade, nos demais vídeos. Não é não, Tiagão? É isso. E galera, mais uma vez, você que segue o Monster Aqua Brasil tem vantagem aqui na Ecotop. Primeiro, você que é do Rio de Janeiro ou vai passar pelo Rio de Janeiro, venha nos visitar. A gente abre de segunda a sexta-feira, de 10 da manhã às 6 da tarde e aos sábados de 10 da manhã às 2 da tarde. A gente está localizado no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Mas, se você não pode nos visitar, a gente tem o nosso site, Matheus vai colocar aqui, www.ecotopaquarios.com.br. E se utilizar o cupom MONSTER10, você ganha 10% de desconto em todos os itens do carrinho. E, Matheus, pagando no Pix, tem mais 7% de desconto. 10% usando o cupom MONSTER10, mais 7% pagando no Pix. E Maravilha. A gente envia para todo o Brasil. E essa vantagem aí a gente está sempre procurando dar para a galera aqui da Monster Aqua Brasil. Com certeza. Matheus está sempre pedindo, Thiago, alguma promoção aqui na loja, para quem vier, alguma promoção para o site. Então tá aí, cupom MONSTER10. Valeu, Thiago. Tamo junto, galera. Um abraço. É nóis. Abração. Fiquem todos com Deus e fomos. Até a próxima.